Olá, meus irmãos, que alegria estarmos juntos em mais uma Palavra Encarnada. Sandoval Matoso, compartilhando com vocês hoje, nessa quarta-feira, dia 15 de fevereiro, justamente o Evangelho do dia. Então, que alegria estarmos juntos, reunidos como comunidade Lumen, aos pés do Senhor, clamando o Espírito de Deus, para que nessa grande dinâmica, nessa grande corrente de oração e nesse firme propósito de realizar a palavra que salva, a palavra que dá vida, nós possamos então mergulharmos juntos. Que alegria ter você que está conosco. Então vamos nessa descobrir o que o Senhor quer para nós e com muita alegria, nesta unidade, colocar, assim como Maria, em prática aquilo que o Senhor nos chama e nos convida. Estamos reunidos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje está no livro de Marcos, São Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 26. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: "Estais vendo alguma coisa?" O homem levantou os olhos e disse: "Estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam." Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: "Não entres no povoado." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje ele é bem interessante, né? Ele fala aí pra gente sobre uma cura. E uma cura de um cego. E eu uso óculos, o meu óculos aqui, ó, é 6 graus de astigmatismo. Menina, eu não enxergo nada sem esse óculos, né? Ainda mais enxerga ali embaçado e tudo mais. O Evangelho de hoje ele tem um lugar, e esse lugar é o nosso coração. Mas um lugar físico, um lugar histórico, tá? Que é Betsaida. Betsaida ficava ali no Mar da Galileia, era uma das regiões mais pobres de Israel. E a palavra Betsaida, né, ela vem do hebraico a casa da pesca. Olha que coisa interessante, né? Ela ficava ali a alguns quilômetros de Cafarnaum, que é a cidade onde Jesus, né, meio que conviveu e viveu durante muito tempo. Eles chegam até a chamar de Cafarnaum, a cidade de Jesus. Então é interessante a gente perceber como é que você vê Cristo agindo nessa cidade. E dizem, né, que essa cidade de Pedro e André, tá certo? Também de Filipe, eles eram dessa região aí. O que vai acontecer? Jesus ele está andando, Jesus ele está ali percorrendo aquela localidade e aí as pessoas trazem a ele um cego. É interessante a gente perceber o contexto do cego na Sagrada Escritura. É aquele que não enxerga. E o cego, né, por ser doente, ele era visto como alguém amaldiçoado, que ou o pai ou a mãe pecou, ou ele mesmo. E aí não é somente a pessoa, mas tem toda a história familiar e toda a história do ser. Então, quando eles chegam a essa região, a casa da pesca, é interessante perceber que as pessoas trazem o cego e pedem para Jesus tocar nele. Então a ideia do toque. Jesus ele encontra ali um abandonado, ele encontra um miserável e as pessoas pedem para que Cristo toque, né? Então isso é muito forte, né? A ideia do toque que salva. Eu lembro muito do padre Roberto Litieri nos Toca Fortes, que a gente ia, né? Deus e Mar aí e tal. A gente ia muito, Nájila também. Me lembro muito da galera do Seraf, Luquinhas, tantos outros, né? Que a gente ia lá para os Toca Fortes. E aí o padre Roberto ele falava, né? O Monsenhor Jonas também falava. As pessoas precisam somente de um toque para ter uma experiência com Deus. E o que é o nosso carisma, senão este toque, né? Este contato, este enraizar-se, este entranhar-se, este encarnar-se na vida do outro. E eles pedem para que Jesus toque nele.
Jesus então pega o cego pela mão. Que cena mais linda de todas. Você que é pai, você que é mãe, imagina que quando você pegou seu filho, sua filha pela mão e caminhou com ele, você deve ter sentido algo bem sublime. E você, né, que é filho, e todos nós somos filhos, independente da realidade da família, né, que a gente teve ou que a gente tem, essa ideia de deixar-se conduzir, né, pegar na mão do pai, na mão da mãe e ser conduzido. Você, meu irmão, minha irmã das nossas casas, né? Uma vez alguém pegou você pela mão e disse, né? Vem com a gente, vem fazer parte da nossa família. Uma vez você, jovem, não é? Você, meu irmão aí de caminhada, um pouco mais experiente, adulto, alguém pegou na sua mão e disse, vem, vamos ser felizes, vamos para um grupo massa, vamos encontrar a verdade que salva. Um dia alguém pegou na minha mão e me levou para o Retiro APA. Um dia alguém pegou a minha mão e me levou lá para o Luz do Mundo, me levou lá para 31 de março, me levou para o coração da juventude. Então olha que coisa linda, né? Jesus, ele pega pela mão, como ele vai pegar na mão de Adão, lá como vai dizer a tradição da igreja, quando Cristo desce à mansão dos mortos, quando a gente vai também rezar com a música de Tomé, né? Toca a minha mão, né? Isso é muito forte. Segura a minha mão, aí não é o teu lugar. Então Cristo, ele segura o cego pela mão e leva para fora do povoado. Por que Cristo, ele leva o cego para fora do povoado? Porque ele entende que para que aquela cura seja verdadeira, para que haja uma experiência profunda, é necessário ele não estar no holofote das multidões. O cego precisa estar fora para não ser exposto. É interessante a gente entender isso, né? Essa multidão talvez que duvidasse, essa multidão talvez que queria ver o sinal do milagre, não a essência. Então Jesus, ele pega o cego e leva para fora, para que na intimidade possa haver a cura ali. Porque a cura é um processo. Cristo pega pela mão, leva para fora da cidade, leva para um outro lugar, um lugar de acolhimento, tira o cego daquele ambiente ali onde ele estava e se confundia na miséria. Por isso que você, meu irmão, minha irmã, é convidado sempre, né? Principalmente você que está aí na nossa caminhada das casas, nós somos convidados a sair daquela situação. Por isso que tem a casa de triagem, por isso que tem a casa de recuperação, por isso que tem a casa de ressocialização. Nós, independente da realidade, não é? Nós somos convidados sempre a sair da ocasião de pecado. Se eu quero ser curado, eu não posso ficar na mesma. Eu não posso fazer as mesmas coisas. Eu não posso permanecer do mesmo jeito. Existe um processo. Cristo me pega pela mão, me leva para um lugar. E fora do povoado, Cristo cospe nos olhos dele. Muito interessante a gente perceber o seguinte assim, ó, que Cristo, ele vai fazer o seguinte, ele pega e cospe. Esse cuspir, ele traz uma referência à ideia da água, a ideia da água viva, a ideia, né, dessa presença de Deus. Então o cuspe, ele é o que ele é? Ele é algo que vem de Cristo. Quando a gente olha a palavra cuspe, parece uma coisa assim nojenta, né? Mas na verdade aqui é a ideia da água, né, de dar e limpar, purificar, com uma parte de Jesus. Ele coloca as mãos sobre ele e pergunta, você está vendo alguma coisa? O homem levanta os olhos e diz, eu estou vendo homens que parecem árvores que andam. Ou seja, para essa cura, o processo foi maior. Então Cristo, o que ele faz? Coloca de novo as mãos sobre os olhos e aí ele passa a enxergar claramente. Pode ser uma experiência de fé, pode ser a fé do cego que não era muito grande, pode ser então a própria doença, né, que estava ali, né, entranhada e aos poucos foi sendo curada. Mas o fato é que Cristo, ele permanece, Cristo, ele está no processo. E aí depois ele passa a enxergar claramente e fica curado e enxergava as coisas com nitidez. Jesus mandou ele para casa e disse, não entre no povoado, porque senão talvez você não confie, não acredite ou volte à sua vida. Claro que aqui tem uma cura física, mas mais do que a cura física é a cura do coração. É a cura que traz para nós um novo e diz, eu não quero mais você nessa vida porque você não foi criado para isso. Vamos ofertar hoje então, meus irmãos, a cura também daquilo que nós precisamos, não é? Na nossa alma, no nosso ser, no nosso corpo também. Vamos pedir a Deus para que Ele possa nos dar a graça da saúde para usarmos o nosso corpo para a evangelização, para o anúncio do reino, para o anúncio do carisma. E também, acima de tudo, mais do que o corpo, a nossa salvação. Nós possamos então com muita alegria entregar nas mãos da Virgem Maria justamente esse nosso ser, a nossa cegueira, e aí vivenciar aquilo que o Senhor nos chama. Que Ele possa pegar a nossa mão, nos levar para fora do povoado, cuidar de nós, tocar os nossos olhos e aí nos dar um novo olhar.
É muito bonito uma canção da comunidade Shalom, que muito cantada, né, também nos vocacionais, que fala, né, um novo olhar que mudará, transformará todo o meu ser. Nascerá novo amanhã, eu já posso ver. Sei que posso crer que nascerá novo viver. Ele é fiel e suas promessas cumprirá. Que nós possamos então hoje tomar conta desse novo olhar. Que Maria nos ajude e interceda por nós nesse firme propósito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O amor, nossa meta, Cristo, nossa luz. Abre teu olho, meu irmão. Tamo junto. Valeu!